Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A outra tradução diz: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, seu sobrinho, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: à tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Repita comigo: um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão estava tranquilamente morando, juntamente com a sua família, juntamente com seus familiares, ali na terra de Ur dos Caldeus. Abraão estava habitando ali, a sua família estava crescendo ali, Deus havia acrescido a Abraão ali em Ur dos Caldeus, muito gado, muitas ovelhas, muita riqueza e um monte de coisa. Abraão estava se tornando um homem muito rico. E de repente aparece o Senhor dizendo para Abraão: Abraão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, saia da terra de Ur dos Caldeus e vá para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Deus não falou para Abraão para onde que era para ele ir. Deus simplesmente disse: sai da tua terra e vai para uma terra distante que eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão pegou Sara, sua mulher, pegou seu sobrinho Ló, e eles saíram ali de Ur dos Caldeus, né? E foram em direção a Harã, a terra de Harã. De Ur dos Caldeus, eles foram até a terra de Harã, e moraram ali em Harã, durante um determinado tempo, e depois de Harã, eles desceram para Canaã, aonde eles ficaram morando de uma forma definitiva. Irmãos, alguém poderia perguntar, quando eu estava estudando essa mensagem aqui, na semana passada já, irmãos, uma coisa interessante: por que será que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã e depois para Canaã? Por que ele não saiu de Ur e já foi direto? Ele foi acompanhando por onde tinha rios, porque era uma terra desértica. Então ele foi acompanhando aonde tinha rios, e o caminho para Harã e depois para Canaã havia muitos rios por ali. E então Abraão aproveitou essa benfeitoria, essa bênção de Deus, para que eles tivessem sempre água ali por perto.
Irmãos queridos, Deus disse a Abraão que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Em Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Mais uma interrogação: por que será que Deus disse que em ti serão abençoadas todas as nações da terra? Por quê? Porque Jesus, o Salvador da humanidade, sairia da linhagem de Abraão. Então, através de Abraão, através da sua descendência, que chegaria até Jesus, todas as nações seriam abençoadas. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, uma outra coisa interessante: Deus disse que faria dele uma grande nação, e toda aquela terra Deus daria a Abraão e aos seus descendentes. E a Bíblia Sagrada nos diz, agora nós chegamos ao ponto que eu queria chegar. Quando Deus disse todas essas coisas para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, farei de ti uma grande nação. A Bíblia Sagrada diz, meus queridos, que ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Irmãos, eu lendo a Bíblia, eu já vi vários homens de Deus lá no Antigo Testamento que edificaram altares. Por exemplo, Jacó também edificou altares, assim como Abraão também edificou, não somente um, mas vários altares. Irmãos, e quando eu estava estudando essa mensagem, eu aprendi que naquela época era comum as religiões edificarem altares para os seus deuses pagãos. Mas quando Abraão edificou o seu altar, irmãos, era de uma forma diferente. Não era para um Deus pagão que ele estava edificando um altar. Não era para um Deus qualquer que Abraão estava edificando um altar. Como as religiões daquela época edificavam para um Deus que nem existia, que nem sabia o que estava se passando. Irmãos, Abraão edificou um altar para o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele edificou um altar que significava para a vida dele comunhão com Deus e comemoração dos encontros que ele havia tido com o Deus Todo-Poderoso. Então o altar que Abraão estava construindo ou construiu era um altar diferente. Não era um altar como os outros, mas era um altar que tinha um significado diferente para Abraão, para a sua descendência e para todo o seu povo. Irmãos queridos, eu gostaria também de dizer para você que os altares, eles eram feitos de rochas firmes em terra, e aqueles altares permaneciam por muito tempo, porque eles eram fabricados de rocha, e rocha é coisa firme, e aquele altar, ele continuava para as descendências de quem construiu, como lembrança de algo da parte de Deus, de comunhão com Deus, de presença de Deus, e tudo que nós podemos imaginar. Mas irmãos, eu vou meditar com vocês de uma forma rápida, o que significava o altar para Abraão. O que significava para Abraão aquele altar? Olha bem aqui o que diz a palavra no versículo 7, e apareceu o Senhor, quem? Deus, o Todo-Poderoso, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra, ponto final. E diz a palavra, e edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que significava para Abraão esse altar? Irmãos, aquele altar tinha um significado todo especial para Abraão. Em primeiro lugar, aquele altar significava lugar de oração e lugar de adoração. Quando Abraão queria falar com Deus, ele ia lá aonde ele havia construído o altar.
Quando ele queria adorar a Deus, ele ia também lá, e ele ali adorava, cultuava, celebrava, e ele orava ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o altar para nós hoje pode significar a igreja. Nesse ponto aqui, pode significar a igreja. Irmãos, é o lugar para onde nós nos dirigimos quando nós queremos adorar a Deus. Apesar de lá na rua a gente adorar a Deus, apesar de dentro de um supermercado nós adorarmos a Deus, apesar de lá dentro da nossa casa nós adorarmos a Deus, mas aqui na igreja é um lugar especial, onde nós levantamos a nossa mão e nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista certa vez disse lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque o salmista sabia que ali era o lugar de adorar a Deus. Aleluia. Irmãos, a igreja, o templo, é o lugar para onde nos dirigimos quando nós queremos fazer uma oração em conjunto, uma oração especial, quando nós queremos estar em comunhão íntima com Deus. Foi como fez o profeta Isaías. O profeta Isaías, quando ele estava vivendo um tempo de incerteza, havia morrido o rei Uzias, a nação estava um caos. Sabe o que aconteceu? Isaías foi para o templo, e ali no templo ele teve um encontro maravilhoso com o Senhor, e ali ele se tornou o profeta Isaías. Então, irmãos, nunca vamos perder de vista, nunca vamos perder o costume, como outros, como alguns, de vir para a igreja, cultuar e louvar a esse Deus Todo-Poderoso. Quantos, né, pastor Zé Roberto, que já estiveram conosco, louvando, exaltando a Deus aqui na igreja, hoje estão lá no mundão, estão lá no bar, estão lá nas ruas, estão lá bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, participando de coisas que não são do agrado de Deus. Irmãos, quantos estavam conosco aqui, louvando a Deus, levantando as suas mãos e adorando ao Senhor, hoje estão distanciados dos caminhos de Deus, né? A própria Bíblia Sagrada diz, não façamos como alguns que deixam de congregar. Vamos sempre vir para a igreja, continue mantendo esse costume que você tem de vir à igreja, porque aqui, meu querido, é o melhor lugar do mundo. Amém, irmãos? Então, o altar para Abraão significava lugar de oração e lugar de adoração. Em segundo lugar, o que significava o altar para Abraão? Por que será que ele construía altares com tanto temor e com toda reverência na presença de Deus? Irmãos, o altar para Abraão significava lembranças das promessas de Deus. Quando Abraão chegava ali perto do altar, ele se lembrava das promessas que Deus havia feito para ele. Te darei esta terra como herança, né? Farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Eram promessas de Deus, eram promessas de Deus. Então, quando Abraão chegava ali no altar, ele se lembrava das promessas de Deus. Quando Abraão olhava para o altar construído, ele se recordava das promessas de Deus para a sua vida. Irmãos, nós também não podemos perder de vista as promessas de Deus para cada um de nós. Quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Eu tenho várias. Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão bem alto. Aleluia! Não perca de vista, meu querido, a promessa que Deus te fez. Não perca de vista aquilo que Deus prometeu.
A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus não volta vazia. Certa vez, Josué reuniu o povo. Sabe para quê, irmãos, que Josué reuniu o povo? Josué reuniu o povo só para fazer o povo se lembrar das promessas de Deus. E Josué começou a enumerar para o povo todas as promessas que Deus havia feito. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram daquilo? Vocês se lembram daquilo outro? Vocês se lembram daquilo outro? Para que o povo se lembrasse. Para que o povo se lembrasse. Irmãos, Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus é fiel em seus planos e em seus propósitos. Repita comigo: Deus é fiel em seus planos e em seus propósitos. Então, o altar significava para Abraão, o altar significava para ele lugar de lembrança das promessas de Deus. Irmãos, em terceiro lugar, o que significava o altar para Abraão? Significava, irmãos, o altar ajudava Abraão a lembrar-se de que Deus era o centro da sua vida. Cada momento que Abraão chegava ali no altar que ele havia construído, ele se lembrava de que Deus era o centro da sua vida. Ele se lembrava do compromisso que ele tinha com Deus. Ele se lembrava de que Deus deveria ocupar o primeiro lugar na vida dele. Quando Abraão olhava para o altar, ele se lembrava que o Deus que ele servia era o Deus Todo-Poderoso, e não havia outro Deus igual ao Deus que ele servia. Irmãos, era isso que Abraão via no altar. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: Deus é o centro da nossa vida. Ou será que o centro da nossa vida é o dinheiro? O que tem ocupado o centro da nossa vida, será que é a fama? O que tem ocupado o centro da nossa vida, será que é a glória? O que está ocupando o primeiro lugar, o centro da nossa vida, será que é o cargo que nós ocupamos? Será que é a nossa noiva? Será que é o noivo? Será que são os divertimentos mundanos? O que será que está ocupando o primeiro lugar, o centro da nossa vida? Será que são os palavrões? Será que são as brigas? Será que são os projetos de vida que nos distanciam de Deus? Irmãos, existem muitas coisas que ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Muitas coisas que desagradam a Deus. E quando Abraão chegava ali no altar, ele se lembrava: não, Abraão, Deus deve ser o centro da minha vida. Irmãos, ele sentia isso no seu coração: Deus deve ser o centro da minha vida. Eu não posso perder isso de vista em hipótese nenhuma. Irmãos, quando Abraão olhava para o altar, ele se lembrava que o Deus que ele servia era o Criador, era o Senhor de todas as coisas, era o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então faça uma análise da sua vida nessa noite. Faça uma análise da sua vida nessa noite. Será que nós estamos nos lembrando de que Deus deve ocupar o centro da nossa vida? Ou será que outras coisas estão ocupando a prioridade da nossa vida? Nunca se esqueça: Deus em primeiro lugar, Deus no centro, Deus ocupando o primeiro lugar. E eu tenho certeza que é assim que nós vamos continuar. Irmãos, em quarto lugar, o que significava para Abraão o altar? O que significava para Abraão o altar? Irmãos, o altar lembrava Abraão sobre a obediência. Quando Abraão chegava ali no altar que ele havia construído,
ele lembrava de que ele precisava ser uma pessoa obediente a Deus. Obediente a Deus. Ou será que você pensa que Abraão não era tentado igual nós somos? Abraão, ele era um homem como eu. Abraão, ele era um homem, Orlando, como você. Abraão, Marquinho, era um homem como você. Abraão, Cláudio, era um homem como você, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos pecados. Abraão, ele não era um homem especial. Não, Abraão, ele era um homem, a própria palavra diz que os homens lá do Antigo Testamento, os homens da Bíblia, eram homens sujeitos às mesmas paixões. Eles tinham também as suas falhas, eles eram seres humanos como nós somos. Por isso então, quando ele ia no altar, ele sentia que ele precisava cultivar uma vida de obediência a Deus. E quando ele chegava ali no altar, ele sentia que a obediência precisava ser algo que ocupava ou ocupasse o primeiro lugar na vida dele sempre. Amém, irmãos? E Abraão, ele foi um exemplo em vida de obediência. Ele foi um exemplo em vida de obediência. Quando Deus mandou ele sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra distante, o que ele fez? Obedeceu. Repita, obedeceu. Quando Deus disse: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra distante que eu te mostrarei, ele obedeceu. Aí, exemplo de obediência. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, pega seu filho Isaque e vai a um dos montes lá de Moriá e oferece o seu filho Isaque em sacrifício, o que Abraão fez, irmãos? Obedeceu. Obedeceu. Então, irmãos, exemplo de obediência. Então, quando Abraão olhava para o altar, ele se lembrava de que ele teria ou tinha que ser um servo sempre obediente na presença do Senhor. Obediente. Deus procura homens e mulheres obedientes. Amém, irmão? Então, o que significava o altar para Abraão? Significava lugar de adoração, lugar de oração. O que significava o altar para Abraão? Significava lembrança das promessas de Deus. O que significava o altar para Abraão? O altar ajudava a Abraão a se lembrar de que Deus era o centro da sua vida. E quando Abraão olhava para o altar, ele se lembrava que ele tinha que continuar sendo um servo obediente. Amém, irmãos? Vamos seguir o exemplo de Abraão, vamos agir como Abraão, vamos viver uma vida na presença de Deus, e eu tenho certeza que nós só temos a ganhar, porque Deus, ele nunca decepciona ninguém. Amém? Você nunca vai perder tempo em ser uma pessoa fiel e obediente a Deus. Isso vai ser revertido em bênçãos na sua vida, em nome de Jesus.